Muito boa tarde a todos. Nos últimos tempos, os mercados têm estado bastante agitados com as tensões que têm existido no leste da Europa. Temos assistido aos ativos de risco, como as ações, sobretudo os índices bolsistas europeus, a reagirem de forma bastante negativa. Ontem tivemos, inclusive, o índice alemão a cair mais de 4,5% e a atingir o novo mínimo deste ano. E tivemos também o mercado das criptomoedas a registrar fortes quedas, portanto, a acompanhar também aqui o fraco comportamento dos ativos então de risco. Na apresentação de hoje, vamos aqui perceber o que é que consiste o conflito, vamos perceber também o real impacto que este conflito pode ter nos mercados a longo prazo e também o impacto que tem tido no curto prazo, e vamos ver também aqui qual é que é a posição da Europa e da Rússia face ao atual conflito, embora este conflito seja sobretudo entre a Ucrânia e a Rússia, mas a Europa também aqui acaba por sair prejudicada, e vamos ver de que maneira que isso pode então acontecer. Eu vou só aqui passar para a tela completa, apenas para que possam visualizar a apresentação. Ora bem, em primeiro lugar, estas questões remontam para 2014, quando há 8 anos ocorreu a anexação da Península da Crimeia, depois do antigo presidente ucraniano ter sido roubado. A Rússia continua a insistir desde então que agora estas novas regiões, portanto aqui a República de Donetsk, são independentes. Isto faz com que se tenha aqui alimentado uma grande tensão à volta dos dois países. Ontem, através da comunicação feita por Vladimir Putin, a manifestar mesmo, a referir mesmo que as regiões eram independentes, as tropas russas começaram então a apoderar-se então da região, embora ainda não esteja oficializado nenhum tipo de conflito armado, embora também já tenham surgido algumas notícias que apontam para algum aumento das tensões, sobretudo durante o fim de semana. Importante também aqui referir que estas duas regiões são extremamente importantes em termos económicos para a própria Ucrânia. Só aqui para termos ideia, estas duas regiões representam mais de 20% do PIB produzido pelo país. Portanto, aqui naturalmente que a desafixação das regiões na Ucrânia teria impactos económicos graves e significativos, e portanto aqui não há nenhum tipo de interesse que a Ucrânia perca então a soberania destas zonas, tal como aconteceu no passado. Neste momento existe então aqui a grande questão: será que já estamos perante uma guerra ainda não oficializada, mas uma guerra que poderá surgir ou dar aqui espaço para uma guerra armada? Portanto, aqui de facto existe vários exercícios militares por parte da Rússia, inclusive a mostrar o seu poderio militar, e se formos aqui ver neste mapa, conseguimos ver também a deslocação dos tropas russos, sobretudo as novas movimentações que, portanto, se verifica que de facto existe aqui uma acumulação na fronteira com a Ucrânia. Portanto, aqui a situação começa então a preocupar os mercados, apesar de Putin ter dito que se trata apenas de exercícios militares. As tensões no leste tendem a aumentar, e de facto não existe aqui, pelo menos no curto prazo, sinais de abrandamento destas tensões. Temos também, por consequência, como se pode ver, os mercados, sobretudo os índices europeus, a reagirem de forma bastante negativa. E ontem tivemos, eu no início da apresentação falei do índice alemão, mas ontem tivemos também o índice russo a cair 11%, e no acumulado deste ano o índice já caiu mais de 22%. Portanto, aqui claramente que também o mercado de capitais na Rússia acaba por ser prejudicado com toda esta situação, embora a Rússia não pareça assim muito preocupada neste momento. Portanto, aqui existe claramente um aumento das tensões, sobretudo depois das declarações então de ontem do presidente da Rússia. Em termos também aqui de espaço para negociações, temos visto que a via diplomática parece cada vez ser mais
difícil de ser alcançada. Portanto, há aqui de facto também aqui alguns entraves por parte dos diplomatas russos no que diz respeito às conversações e, portanto, aqui não há muito espaço, não tem existido muito espaço para negociações. Isto faz com que os mercados comecem já a fixar alguns preços, como que se estivesse a tratar efetivamente de uma guerra. Ora, se pegarmos aqui em alguns dos pontos que foram ditos aqui por Vladimir Putin, conseguimos ver aqui que, portanto, ao longo das suas declarações disse então que a Ucrânia foi criada pelo regime comunista russo. Vimos também aqui que aqui os Estados Unidos acusam que a Rússia acusa os Estados Unidos de utilizarem a região da Ucrânia para espiarem o que se está a passar na Rússia. Portanto, aqui claramente que as tensões também não se limitam apenas aqui para a Ucrânia. Além disso, também o facto da Ucrânia querer então entrar na NATO faz com que a Rússia tenha aqui uma postura um pouco mais agressiva. Ora, se formos aqui a ver as reações nos mercados têm sido bastante violentas, portanto o índice alemão no dia de ontem atingiu um novo mínimo este ano, como aqui se pode ver, e aqui a atingir mínimos de fevereiro do ano passado. Embora não seja tão notório, mas os índices norte-americanos também têm sentido o peso das tensões no leste da Europa. Portanto, temos aqui o Nasdaq que continua a cair e a testar os mínimos que foram feitos também no início de fevereiro. Por outro lado, temos o Brent a subir e a aproximar-se cada vez mais da barreira dos $100, e é curioso, se observarmos aqui começam a existir algumas divergências. Em primeiro lugar, temos o ouro. Em segundo lugar, temos aqui as obrigações a 10 anos. Se formos aqui a ver, no caso do índice russo e o caso do petróleo, também existe aqui uma grande divergência. Portanto, há aqui, em termos de price section, existem aqui alguns pontos que são interessantes e sobretudo aqui no índice russo, uma vez que a grande parte do índice russo, as empresas que estão cotadas são empresas inseridas no setor do oil and gas e, portanto, aqui o facto do petróleo estar a continuar a bater máximos pós-pandemia e temos aqui o índice russo a derreter por completo, faz com que esta situação aqui também se possa tornar interessante, eventualmente a médio e longo prazo. Ora, se pegarmos um pouco no comportamento do preço dos ativos de risco, aqui, vamos aqui ver sobretudo os índices bolsistas, em períodos de incerteza podemos constatar os seguintes pontos. Na Primeira Guerra Mundial, portanto, conseguimos ver que o principal prejudicado foi claramente as ações alemãs, também com a destruição por completo da Alemanha. Portanto, aqui as equities acabaram por ficar completamente debaixo de água, mas se formos aqui a ver se formos aqui a ver outros mercados, conseguimos ver que apesar de no Reino Unido e nos Estados Unidos ter também existido aqui algumas correções de baixa, ou movimentações de baixa, perdão, podemos ver que a longo prazo verificou-se que foram apenas correções, porque acabaram por ser recuperadas com alguma facilidade. O mesmo aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Se formos aqui a ver, no caso do Dow Jones, apesar de toda a turbulência e toda a incerteza que também gerou aqui períodos de maior volatilidade e fez com que também o índice então corrigisse de forma bastante acentuada, a verdade é que depois de ter ocorrido aqui o desfecho com a vitória dos aliados, o índice acabou por recuperar fortemente. Se olharmos para os índices norte-americanos, e se formos aqui comparar o comportamento das large caps com as small caps e com outras métricas aqui, conseguimos ver que ao longo das últimas grandes guerras ou grandes conflitos, conseguimos ver que apesar dos riscos elevados, os índices ou as empresas acabaram por ter um desempenho até relativamente positivo. Portanto, acaba por aqui o mercado norte-americano até surpreender pelo lado positivo. Por outro lado, os efeitos da guerra acabam por também ter aqui um impacto sobre a inflação. A inflação continua a ser um tema
que, bom, embora não se tenha agora falado muito pelos motivos óbvios, portanto aqui, claro que o atual conflito entre a Ucrânia e a Rússia está no topo da agenda, mas a inflação continua a ser uma preocupação no mercado e é importante notarmos também que em momentos de conflitos armados, em momentos de guerra, os preços dos produtos, os preços das commodities tendem também a valorizar. Portanto, este sim aqui não é um cenário nada favorável para aquilo que nós já temos estado a assistir, portanto, temos estado a assistir a um aumento da inflação generalizada na maior parte das economias para níveis preocupantes e, portanto, aqui se verificar de facto aqui um conflito pode também traduzir-se novamente no aumento dos preços. Portanto, conseguimos ver aqui também, este gráfico acho que ilustra muitíssimo bem isso, o aumento de inflação, da taxa de inflação, à medida também que vai ocorrendo então, ou que foram ocorrendo aqui vários conflitos ao longo do tempo. E existe outra questão que também é importante aqui de termos em conta, que é o facto da Europa continuar muito dependente da Rússia no que diz respeito à energia. A Rússia tem um papel fundamental e estratégico no fornecimento de gás natural e de petróleo, é dos países que produz mais petróleo e também de gás natural. Em termos de impacto, então, aqui no que diz respeito ao crudo e também no Brent. Se formos aqui a ver a expressão, portanto, aqui a Rússia continua a ser um dos principais fornecedores para a Europa, portanto, aqui claramente que tem a vantagem clara de ter este papel, esta posição privilegiada face à Europa, e a Europa fica de certa maneira condicionada, apesar de ter já avançado e ameaçado com novas sanções, portanto, aqui tendo a Rússia um papel tão importante no que diz respeito ao fornecimento de petróleo e gás natural, faz com que a Europa fique também num papel fragilizado e que não tenha total controle sobre a Rússia. Se formos aqui a ver também, conseguimos ver aqui a produção em termos exatos da Rússia, em termos dos produtos energéticos. E também, se formos aqui a ver, portanto, aqui claramente que o maior cliente da Rússia é a Europa, que os países na Europa, portanto, a Holanda, a Alemanha, a Polónia, Finlândia, entre outros Estados-membros, aqui claramente a dependerem muito da Rússia. Embora não se tenha sentido muito em termos de gás natural, nos preços do gás natural, que têm estado relativamente estáveis, a própria China já se mostrou aberta a receber e a comprar o gás natural produzido pela Rússia, caso este não fosse vendido para a Europa. E, portanto, aqui também começa-se a verificar uma aliança dos governos comunistas. Portanto, aqui, como eu estava então aqui a falar, a Europa a ser também muito dependente, sobretudo nesta altura em que se fala tanto da transição energética, a Europa aqui a depender muito do gás natural vindo da Rússia. A Alemanha, como também já vimos durante o último trimestre do ano passado, a ser um dos principais clientes da Rússia, portanto aqui a ter um desempenho, a ter aqui muita exposição ao fornecimento de gás natural vindo da Rússia, e portanto a Rússia aqui claramente a ter um papel importantíssimo, e as sanções é importante aqui referir, não têm tido qualquer tipo de impacto, não têm tido sequer qualquer tipo de... não tem provocado nenhuma limitação em termos de atuação por parte da Rússia, e portanto aqui as sanções, apesar de serem sanções em termos económicos bastante pesadas, acabam por não ser o driver que faz com que quem possa fazer com que a Rússia possa ponderar, retomar aquilo que está a fazer neste momento na Ucrânia. Além disso, temos também a Rússia como um player importante no que diz respeito ao mercado do ouro. Portanto, aqui, se formos a ver os principais produtores de ouro mundiais, temos aqui a Rússia com um papel bastante significativo, à semelhança também da China e da Austrália, mas temos aqui a Rússia claramente com um papel estratégico que poderá aqui fazer com que também que o preço da commodity possa vir a beneficiar. E
que já tem beneficiado. Se formos aqui a ver os ativos de refúgio, como o ouro, tem beneficiado muito com as atuais tensões. O ouro, ao longo do ano passado, também, ao longo dos últimos 2 anos, tem também, em certos momentos, beneficiado com as preocupações em torno da inflação e agora, mais recentemente, à medida que as tensões vão então escalando, tem beneficiado e tem recuperado aqui algum terreno à medida que os ativos então de risco tendem a cair. Por outro lado, o trigo também é aqui um dos ativos que merece alguma atenção. A Ucrânia é vista como o celeiro da Europa, portanto, tem a Ucrânia e a Rússia, ambos produzem uma grande quantidade de matérias-primas que são fundamentais para o desenvolvimento da economia europeia, e aqui a Ucrânia tem também um papel muito importante, sobretudo aqui nos produtos, nas commodities dos grãos, portanto, aqui no milho e no trigo. Portanto, aqui claramente que esta situação, se houver um conflito armado, pode fazer com que os preços tendam então a aumentar e que comece aqui a existir novamente uma escassez de determinados produtos e que não é nada bom. Se formos aqui então a ver a composição, a distribuição do índice russo, aquilo que eu estava então a dizer quando estava a falar de divergência entre o preço entre a cotação do índice russo e a cotação do Brent, portanto conseguimos ver que aqui quase metade do índice russo aqui é do setor, as empresas são do setor do oil and gas, portanto do setor energético, e aqui claramente a ter um peso muito significativo nesse sentido. Se formos aqui também a ver, temos aqui as principais empresas nas quais também têm aqui uma exposição e ficam naturalmente expostas às sanções aplicadas por parte da Europa, por parte dos Estados Unidos e também por parte do Japão, e que acabam por também poder ver aqui a registar pior desempenho em termos das suas ações. Portanto, aqui a Gazprom acaba por ser a empresa que tem maior peso no índice e depois seguido de todas as outras que também estão aqui nesta lista. Portanto, aqui claramente que neste momento o mercado continua muito tenso, o índice russo continua também muito dependente daquilo que são os desenvolvimentos em torno do atual conflito, também muito dependente das sanções atribuídas pelos países. Portanto, aqui as multinacionais russas aqui também extremamente dependentes disso mesmo. Aqui os efeitos de inflação, portanto, neste momento conseguimos ver que os Estados Unidos, claramente, que é da economia, ou a economia mais desenvolvida a sofrer com a maior taxa de inflação neste momento. Temos também aqui outros países, como a República Checa, também aqui a registarem períodos de elevada inflação, e esta situação é de facto sensível, uma vez que se as tensões continuarem a aumentar, pode provocar aqui um aumento, um encarecimento de algumas das matérias-primas, e isso faz com que contribua então para novos aumentos sobre as taxas de inflação, que é importante aqui notar, permanecem bastante elevadas. Em jeito de conclusão, portanto, aqui o que é que nós então podemos retirar? Ora, os mercados tendem a reagir de forma bastante negativa, sobretudo a períodos de incerteza. Não efetivamente em períodos em que o conflito está em curso, mas sim em períodos em que existe muita incerteza, como aqueles que neste momento estamos então a assistir. Paradoxalmente, o impacto das guerras não é assim tão nocivo para as ações, sobretudo as ações norte-americanas, como vimos na tabela anterior. Conseguimos ver que, ou conseguimos concluir também que a longo prazo o mercado continua a preocupar-se mais no que diz respeito aos níveis de inflação e também no que diz respeito à condução das políticas monetárias por parte dos bancos centrais. No entanto, a gestão do conflito será fundamental para ditar aquilo que poderá depois também poderá causar, que poderá ter impacto depois também a longo prazo. Portanto, a Ucrânia tem um papel fundamental no que diz respeito em termos de armazenamento, no que diz, por exemplo, a trigo. Temos a Rússia, que também tem um papel importante no que diz respeito ao fornecimento de gás natural e de petróleo.
e temos, portanto, aqui um conflito que, nesta altura em que a incerteza prevalece, pode agravar aqui o desempenho dos índices bolsistas, dos ativos de risco, nomeadamente então das ações e também no mercado das criptomoedas, enquanto que os ativos de refúgio poderão naturalmente beneficiar com o atual contexto. Portanto, chegamos aqui ao fim da nossa apresentação. Eu espero que tenham gostado, espero também que tenham aqui conseguido tirar e perceber de forma geral o que é que se está a passar neste momento nos mercados. Temos claramente um início de ano muito turbulento, temos aqui algumas preocupações no curto prazo, mas que o atual conflito poderá então ter também um impacto a longo prazo, retomando as preocupações que já vigoravam antes. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana, bons negócios a todos e vemo-nos para a semana.